Muito boa noite, estamos ao vivo no estúdio da Safe Art, hoje com o nosso programa de estreia do nosso podcast, Veritas Podcast Economia e Política. Eu sou o Thiago Kozak e juntamente comigo... Boa noite, eu sou o Paulo Porsche, economista e consultor empresarial, e nós vamos aqui no Veritas Podcast Economia e Política abordar temas ligados ao desenvolvimento, ligados ao agronegócio, à inovação e tecnologia. Sempre buscando trazer aqui convidados que estarão ao vivo ou à distância ou aqui presentes no Estúdio B, e vamos abordar todos esses temas com um viés liberal e conservador. A nossa temática buscará explorar temas e formas de abordar diferentes do que a maioria dos veículos de imprensa e até mesmo dos outros podcasts exploram. Eu sou o Paulo Porsche, sou economista e consultor e vou conduzir esse programa juntamente com o Thiago. Eu quero aproveitar também e convidá-los para que curta, para que compartilhe nos seus grupos, para que se inscreva também, né, no nosso canal. Isso é muito importante, irá nos ajudar nesse novo projeto, o programa de estreia. Já estamos ali com um pouco mais de 100, acho que, pessoas inscritas. E é aquele ditado, né, a união faz a força. Então, devagarinho, a gente chega lá. Também deixar claro que o programa com esses objetivos que o Paulo já antecipou e de uma forma simples, uma forma descontraída, nada muito formal. E para iniciarmos com nossos convidados hoje, estamos aqui com Eduardo Felipe Tessaro, né? Tessaro, advogado, né? Formado em Direito e também em Administração pela UniOeste, mestre em Direito pela PUC Paraná, professor universitário já há mais de 12 anos, sócio fundador da Tessaro Advocacia e atualmente também conselheiro da OAB, subseção de Cascavel. Tessaro, muito boa noite. Boa noite, é um prazer enorme e uma responsabilidade gigante estar aqui e agradeço, né, por estar na inauguração desse podcast que certamente será um sucesso, não apenas a nível municipal, mas também a nível estadual e, por que não, federal. Porque a qualidade das pessoas que fazem esse podcast, Paulo e Thiago, vocês têm a capacidade e a qualidade para alcançarem altos voos. Então é um prazer estar também com o vereador, é um prazer, não o conhecia, já ouvi falar muito bem, algumas pessoas, alguns edis parceiros, conhecedores do senhor, então é uma satisfação, né, e uma alegria. Valeu, como fala bonito esse homem, né, rapaz? Aumentou a nossa responsabilidade aqui, Exatamente, Thiago. Eu ia falar, né, temos potencial justamente porque também temos convidados que aumentam esse potencial. E um desses outros convidados está aqui do meu lado, Rômulo Quintino, prazer ter você aqui, vereador de terceiro mandato, agora licenciado porque está atuando no governo do estado do Paraná, né? Você é empresário também, ligado à religião também. Obrigado, Rômulo, por ter aceito o nosso convite e estar aqui hoje. Boa noite. Boa noite, Paulo. Uma alegria, na verdade, muito grande minha estar aqui contigo. Você sabe que a gente preserva uma amizade de muito tempo e é uma alegria estar aqui com você, com o Thiago. Eu tenho certeza que esse projeto de vocês vai ser um projeto de grande sucesso. Ficamos muito felizes, né, doutor Tessaro? Por estar aqui nesse primeiro programa de vocês, que eu tenho certeza que vai ser um grande sucesso, né? Cumprimentar aqui os nossos queridos da Safe Art, que pela estrutura muito linda e também eficiente. Parabéns. Política e economia. Isso aí. É hora de nós realmente discutirmos isso à altura, sair desse nível tão baixo que fomos colocados aí no decorrer dos anos. E as pessoas, eu acredito, que estão muito esclarecidas e sedentas de falar sobre isso. Obrigado pelo convite. Valeu. E são dois temas, né, Rômulo, você está lembrando bem, que se encontram, né, no nosso dia a dia, Tessaro. A economia é a política, né? A economia é porque nós precisamos trabalhar, ou precisamos gerar empregos, ou precisamos empreender, ou também, eventualmente, sermos agricultores, enfim, trabalhadores liberais, trabalhadores de qualquer segmento. E a política faz parte da gente, né? E nós, não nos envolvendo, acabamos sendo administrados
ou dirigidos por aquelas pessoas que gostam de política, né, Romulo? Sim, são elos, né? São elos de uma corrente que estão ligados de forma muito direta e muito forte. Você veja que falar sobre o nosso momento, sobre a economia, de forma assustadora que estamos atravessando nesse momento no país. A retração da iniciativa privada, a retração do setor industrial, comercial, do agro, é algo assustador. E isso vai refletir no nosso dia a dia de forma automática. E eu falava com um amigo do agro essa semana, nós estamos no ouro do Brasil, vamos dizer assim, falar de Paraná, falar de oeste do Paraná, falar de Cascavel. E quando o problema começa a chegar aqui, quer dizer que em outros rincões aí, imagine como vai estar. E isso é determinado pela política, que infelizmente nós passamos por esse processo no ano passado, infelizmente, sob o ponto de vista avançando na questão liberal, na questão de negócio, e a economia acaba sendo prejudicada. Acho que eu quase avancei aqui o assunto de vocês. Tranquilo. Né? Ótimo. Fica à vontade. Eu acho que vocês estão me ouvindo bem? Acho que eu acabei desconectando aqui o meu áudio só aqui no meu fone, mas tudo bem. É sempre uma honra, Quintino, e um prazer a gente ter, né, convidados de envergadura e que possuem conhecimento. Inclusive aqui, quando publiquei nas redes sociais, que fizemos esse trabalho de divulgação, as pessoas vieram ali em massa, né, falando muito bem da sua pessoa e também do Tessaro. Né, muitas pessoas falando aqui, o Rômulo, conheço ele desde a infância. Está aqui o nosso ex-deputado Fernando Román aqui, mandando um abraço, né, mandando força. Né, então, bastante as pessoas, no geral, apoiando. Né. E vamos, então, dar início, como o Rômulo já fez essa introdução, justamente falar sobre liberdades. Né? São direitos que nos custam caros, e isso, não digo aqui para nós, mas para o ser humano no geral. A construção da história do mundo, as liberdades foram conquistadas a duras penas. Né? E nós temos aqui um professor, um mestre, né, de direito constitucional, que vai poder nos ajudar no assunto. Estamos aí enfrentando algumas, vamos ser bem claros aqui, né, algumas perseguições, né, em relação a um lado político, né, ao viés político de direita. Cito alguma delas, essa tentativa da aprovação do PL, muito embora dito PL da fake news, mas me parece mais o PL da censura. E digo isso porque tive a oportunidade de ler o projeto e nós não identificamos ali preocupação com fake news. O que eu identifico é uma preocupação com o controle da narrativa e que a esquerda vem fazendo, né, e vem fazendo e tenta impor e faz, de certa forma, muito bem. Nós temos também a questão dos CACs, né? Lembrando aqui, o CAC é o acrônimo de colecionadores, atiradores e caçadores. Que é uma categoria de pessoas regulamentadas pela lei, pelo direito, né, Tessaro? Dentro da norma jurídica. O Tessaro, inclusive, também é CAC, né, Tessaro? Sou CAC. Eu sou CAC também, sou habilitado. Citando rapidamente aqui, o CAC, a pessoa para ter o registro no CAC, ou para ter o registro como CAC, né, o CR, né, Certificado de Registro, né, ela tem que apresentar documentos onde que comprova a sua idoneidade moral, né, o seu comportamento adequado, vamos dizer assim, perante a sociedade, passa por psicológicos, passa por treinamento prático de tiro, e nós verificamos que o governo atual tenta classificá-los como criminosos, ou equipará-los a criminosos. E também temos a questão das próprias invasões de terras. Cito aqui um exemplo muito emblemático, que é a presença do líder, um dos líderes do MST, aquele que gosta de promover invasões, aquele que Stedley, que foi, juntamente com o presidente da República, numa viagem oficial à China. Então, fica a pergunta, qual é a imagem, qual é a mensagem que esse governo passa para o setor do agronegócio?
né? Eu vou até querer escutar do Porsche, né? Agronegócio para a nossa região, o que representa? Rapaz, representa mais do que 35% da nossa economia. Se você pegar todos os elos, Rômulo, né? Não é só a pessoa que planta lá, que tem a área, né, Tessaro, para plantar, é a revenda de máquinas, é a revenda de insumos, de sementes, enfim. É toda uma cadeia produtiva envolvida com esse segmento, que aqui na região representa mais de 35%. E aí, se você pegar os números, por exemplo, de exportação, olha o quanto de frango nós abatemos por dia na região oeste. É mais de 3 milhões de aves por dia. Nossa. E isso nós podíamos chamar de genocídio, de repente, né, Tessaro, né? Já aproveitando uma palavra da moda aí, que o pessoal está explorando bastante. Então, é um segmento que envolve muita coisa, envolve muitas pessoas, gera muitos empregos. E nós estamos, como você bem colocou no começo, Rômulo, se lá em São Paulo, de repente, a máquina já está começando a parar, né? Ou se aqui ela está começando a parar, lá já aconteceu, sobretudo nos setores mais industriais. Então, essa questão, né, Tessaro, de perda das liberdades. E o que preocupa, Porsche, é você ouvir de um presidente da República, né, chamando o agro de fascista, Isso é preocupante, né? Eu acho que o governo atual ele não percebeu que já acabou as eleições. Acabaram as eleições, está na hora de governar. Mas esse revanchismo, eu acho que é próprio do PT, né? O PT ele precisa de inimigos, ele cria artificialmente inimigos porque ele só sabe viver nesse combate, né? Do eles e eu, do pobre, do rico, do negro. Eles precisam disso, né? Dos evangélicos, dos cristãos contra outros. Eles precisam dessa narrativa, e isso é péssimo para o Brasil. O Lula, que se diz e busca demonstrar aí nessas viagens, né, que não param, né, não para de viajar, ele busca representar um estadista. Me parece que ele, se em outro momento ele conseguiu, agora ele não tem mais conseguido. Ele está, como o Estadão disse, abatido, triste, porque ele não consegue impor a sua vontade. Já passa essa semana, ele vai viajar de novo, já passa um pouco essa depressão que ele está sentindo. Mas só para acrescentar um dado, né, que eu vi hoje, Rômulo, de janeiro até abril, 120 dias, Tiago, de governo, o Lula gastou, Tessaro, 12 milhões e 100 mil em cartão corporativo. Isso dá exatamente R$100.800 por dia que esse sujeito gastou viajando. Rômulo, isso não está na hora de parar? O que nós vamos fazer com isso, né? Bem lembrado pelo Dr. Tessaro, essa questão dessas viagens. E olha, aquela espantosa declaração dele na Espanha, quando ele declara para os empresários, para o pessoal de lá, não virem investir no Brasil, que o Brasil não passa por um bom momento. Bem lembrado. Eu já vi tanta coisa nessa minha vida, mas eles conseguem superar. Um presidente de um país que vai ao exterior para representar o país e ele incentiva o pessoal de lá a não vir trazer emprego, trazer produção para o Brasil, que momento é esse que nós estamos vivendo? E é exatamente essa questão que é um princípio basilar nosso, a questão do tamanho do Estado, né? Essa questão do tamanho do Estado, pegando um link aqui com essa questão da produção, e afeta diretamente as liberdades, porque quando nós temos um Estado que intervém, quando nós temos um Estado que influencia no modo de vida das pessoas, e não precisamos ter papas na língua para falar sobre esse assunto, porque sem dúvida nenhuma, uma estratégia de controle. Sem dúvida. Né? E é uma estratégia de controle, inclusive, das liberdades. Veja o momento que nós estamos vivendo, isso são consequências, inclusive muitas questões aí que estão judicializadas. Essa estratégia de segurar a liberdade é algo que nós não poderíamos voltar a pensar nisso até bem pouco tempo atrás. Mas não segura só a liberdade, segura a pessoa pela barriga, segura a pessoa pelo seu viés ideológico através da narrativa e vai segurando as pessoas vão segurando, e esse Estado maior que vai interferindo na vida das pessoas, e nós defendemos justamente o contrário disso, né? Nós defendemos um Estado menor. O que é o Estado menor? Aquele que apoia a iniciativa
a livre iniciativa, a questão do mérito das pessoas. E o PT, através desse Lula que já gastou, não tinha essa conta ainda, mais de R$100 mil dia. Por dia. R$100.833 por dia. Só em viagem. Só em cartão corporativo. Cartão corporativo. Exatamente. Difícil, né? Eu pegando aqui o embalo do comentário do Rômulo, o Lula foi para a Espanha e falou aquilo, né? De não investir no Brasil, para não investir no Brasil, e convidando até mesmo o empresário, o cidadão brasileiro, de investir na Espanha. Lembro que o presidente, quando ele assume o mandato, ele faz um juramento, né? E um dos itens do juramento é defender os interesses nacionais. E, salvo engano, né, Tessara, na lei 1079 pode se configurar o crime de responsabilidade, né? Poderia até dar margem aí para um processo de impeachment. Por evidente que a gente sabe que a política precisa de um ingrediente a mais, geralmente econômico, que está por vir. O Brasil ainda não sabe o que o PT veio fazer. Essa é a verdade. Nós estamos sem um timoneiro. Estamos sem um timoneiro. Não sabemos ainda o que vem. Hoje sai essa notícia, né, do controle, vamos dizer assim, dos preços, essa desindexação com o mercado estrangeiro dos combustíveis. Dos combustíveis, né? A Petrobras não vai mais seguir esse preço. Ou seja, alguém vai pagar a conta. Alguém vai pagar a conta, porque é simples. É simples, a conta é muito simples. Eu quero saber qual vai ser a estratégia desse governo, que normalmente a estratégia desse governo é pegar dinheiro do Tesouro Nacional. Quando as contas não fecham, vai no Tesouro Nacional, ou seja, vai no nosso bolso. Vai no nosso bolso. Agora, tem um aspecto que eu queria comentário também de vocês. Vocês devem ter visto hoje, o Thiago viu, vocês principalmente que são advogados, a matéria da Folha de São Paulo, dando conta de que desde 2021, Alexandre de Moraes, o ministro do Supremo Tribunal Federal, quebrou o sigilo de todos os assessores do Bolsonaro, inclusive aquele Mauro Cid, que está preso ainda, e também das assessoras, os assessores da primeira-dama Michele Bolsonaro. E tem gravações telefônicas desde 2021. Isso não é, Tessaro, você que é do direito, constitucionalista, isso passa largo de qualquer noção, né? A investigação, como o processamento das pessoas, a investigação, o processamento, o cumprimento de pena deve ser ético. E você fazer uma busca dessa forma, né? Jogar a rede para ver o que você tem ali, que você pode pegar, que é exatamente isso que eles fizeram. A estratégia foi essa. Cercar o Bolsonaro e a esposa. A esposa agora vira alvo, né? Alvo também, porque começa a aparecer como uma futura candidata ou alguém que pode ser vice e tal. Nós estamos dizendo aqui que são inocentes, né? Sim. Mas a gente não vê essa voracidade, essa fome em outros momentos, né? Em outras situações. Hoje nós temos também um julgamento importante que começaria às 7 horas. Hoje a possível cassação do Deltan Dallagnol, ou seja, 300 e poucos mil paranaenses podendo ter o seu candidato e eleito destituído aí por meras formalidades, né? Por meras formalidades. E o mais interessante nesse caso, desculpe que a gente está lançando ideias, né? Sim. Diferentes, saímos de agronegócio, mas o mais interessante é que o Benedito da Silva, né, que chama esse processo, uma semana depois daquela fala do ministro Gilmar Ferreira Mendes, dizendo que o fascismo tinha a sua gene em Curitiba. Mas isso não foi uma coincidência? Pode ser uma coincidência. E aí o Benedito, que é aquele que na posse do Lula recebe dois tapinhas no rosto, né? Isso, o símbolo de um... E que diz também para amizade, o Moraes, né? Símbolo de uma amizade diferenciada. De uma amizade diferenciada. E é justamente dentro dessa questão que você lembra que acontece um comentário do deputado Deltan Dallagnol, né? Acontece um comentário dele com essa questão de Curitiba,
E aí o caso Uma dele semana depois é pautado. é Só pra- pautado e está em julgamento. Para contextualizar, o Gilmar Exceção. Mendes, no Roda Viva ao vivo, Isso. falou que Curitiba tinha o germe do fascismo. Do fascismo. E o Deltan Dallagnol, por evidente, né? Ele, atuante que é, Paranaense. exatamente, Paranaense. fez uma crítica nas suas redes sociais. E, seguidamente, o processo dele foi colocado. Em pauta. pauta. Lembrando que esse processo ele não teve, até agora, em primeira e segunda instância, nenhum voto favorável. Inclusive, Nenhum voto favorável à cassação. Cassação. Contrário ao Isso. Deltan, né? Vamos dizer. unanimidade ele ganhou, né, em todas as instâncias. E me parece que a denúncia, inclusive, é esdrúxula. Esse foi o termo utilizado. Sim, porque eles justificam lá que ele poderia estar tendo um responsabilidade processo administrativa, né? que poderia estar em um processo que não tinha sido julgado e não tinha terminado. Mas não há processo sobre ele. Existe uma denúncia ou algo dessa natureza que poderia virar um processo que daí sim poderia vir a prejudicá-lo. Mas absolutamente nós vivemos um momento de exceção, né? E esse momento de exceção ele é perigosíssimo e pasmem, né? Todos nós ficamos pasmos na situação em tão pouco tempo, né? Claro que essa sombra, esse ar, essa atmosfera socialista, ela sempre rondou a América do Sul, a América Latina e o Brasil também. Mas, infelizmente, política e economia e o resultado nós estamos vivendo aí de maneira catastrófica. Esperar agora, né, que nenhuma surpresa aconteça, embora não vá ser surpresa se houver algum voto divergente de todos aqueles que ocorreram até aqui, que foi pela inocência do deputado Deltan Dallagnol. A gente já viu essa novela, esse script no julgamento, aspas, no julgamento do Sérgio Moro, vamos falar assim, né? Que parecia que o Lula não era julgado, quem era julgado era o Sérgio Moro naquele processo, tendo ali votos todos favoráveis no TRF da 4ª Região pela condenação, inclusive aumentando a pena do Lula, né? Depois, indo ao STJ, mais 5 ministros de maneira unânime sendo favoráveis. Aí, por algum acaso, o Supremo Tribunal Federal reverte toda, né, essa situação. Então, por mais que a gente tenha fatos e provas, né, não me assustaria se tivéssemos alguma surpresa, porque esses camaradas eles não têm escrúpulos para perseguir. Agora, Tessaro, vamos pensar o seguinte, Rômulo e Tiago, né? Ok, nós estamos aqui em Cascavel, nós estamos aqui no Paraná, no oeste do Paraná, estamos no interior do Brasil, somos brasileiros, né? Nós estamos constatando, isso não é de agora, nós estamos trazendo isso aqui nesse episódio, desse programa, mas estamos constatando há bastante tempo esse cerceamento das liberdades, essa mão pesada do Estado, diga-se do judiciário, em cima dos cidadãos. Vide aquela turma que ainda está presa e que está sendo julgado em lote, parecendo gado, né? Sendo julgado em lote lá no Supremo. Não está na hora de a gente sair da constatação e buscar alguma ação prática? Eu não sei se o mundo político pode fazer isso, Rômulo. Eu não sei, Tessaro, você é advogado, se a OAB não está letárgica, né, esperando, sei lá o que acontecer para que algo possa ser feito. O que nós, como cidadãos, podemos fazer, se é que podemos fazer algo? Eu acredito, e essa foi uma pergunta que fiz ao Deltan Dallagnol, quando entrevistamos e participamos de uma entrevista lá na 92.3. Aliás, se me permite, Deltan Dallagnol, em breve aqui no Veritas Economia e Política, né, Tiago? Excelente. Exatamente. Excelente. Ele respondeu essa pergunta de uma maneira um pouco mais pragmática. Ele falou, são os políticos. Sabemos que principalmente o Senado Federal que tem essa incumbência, essa competência para eventualmente retirar
né, ministros aí via impeachment do Supremo Tribunal Federal. Então ele falou, façam uma coisa que é forte, que às vezes as pessoas não dão bola. Denunciem essas questões na internet e marquem os seus representantes. Marque o senador, que isso vai começar a cair na conta dele. Ele vai perceber, né, queira ou não, para bem ou para mal, muitos políticos só pensam no voto, né? Eles acabam esquecendo de tudo. Eles precisam de voto, querem voto. Então, isso demonstraria, né, de uma maneira mais prática, uma efetividade. Porque, mesmo que a insurgência popular pudesse ser feita, a gente percebeu no Brasil que o sistema está blindado hoje contra manifestações. O sistema é forte, né? O sistema é forte. Hoje você questionar uma coisa totalmente questionável em qualquer lugar decente do mundo, como o processo eleitoral, hoje você é acusado de buscar abandonar o Estado Democrático de Direito. Uma interpretação expansiva total, fora de qualquer contexto, fora do contexto para que a norma foi criada. Eu acredito que hoje nós, a sociedade brasileira, ela está com medo dessa perseguição que foi instituída especialmente pelo ministro Alexandre de Moraes e pelos seus cúmplices no STF, né, que deveriam já ter colocado as cartas na mesa e também paralisado essas atitudes. Então, do ponto de vista legal e constitucional, seria apenas a atuação hoje dos nossos senadores. Pressioná-los, tentar pressioná-los? Pressioná-los, ao ponto de que eles percebam que a população está do lado deles. Mas o Tessário, só antes de você falar, Rômulo, nós temos 3 senadores pelo Paraná. Sim. Temos o Sérgio Moro, que entrou agora, sumiu recentemente. Temos o Flávio Arnes e o Orelvisto, que já eram senadores anteriormente. Sim. Nós podemos contar com esses 3 camaradas, Rômulo? Essa questão desse momento, responder diretamente para você, dentro desse contexto todo, acho que nós temos um senador, né, que é o Sérgio Moro. Mas dentro dessa questão que você falava, do formato, do que precisamos fazer, o que pode ser feito, nós vivemos um momento diferente da história do Brasil e da história, né, da tecnologia. Essa questão que vai chegar lá na conta do senador, que vai chegar lá na conta do deputado, que chega na conta de todo o ente político, hoje não tem mais aquele negócio, não posso atender. Se descobriu o teu número do WhatsApp, se foi, meu amigo, vai chegar lá para você, você não pode mais alegar que não está sabendo de nada. O Instagram, o Facebook, enfim, as outras redes também. Então, o que acontece é exatamente isso, porque muda a forma de pensar do político. O político, antigamente, não muito distante, não, isso aí não dá nada não, amigo, vai chegar lá. Na época da eleição, o pessoal já esqueceu. Eu estava outro dia falando com um amigo vereador sobre isso, sobre um voto que, a meu ver, ele não deveria ter dado. Ele falou, Rômulo, o povo esquece. Eu falei, cara, o povo esquece, é verdade, eu concordo com você. Só que cria uma chave na cabeça da pessoa, Paulo. Eu falei, eu vou explicar um negócio para você. Cria uma chave na cabeça da pessoa que está lembrando de você, que viu o teu voto hoje. Lá na hora da eleição, realmente ela não vai lembrar o porquê. Mas aquela chavinha está lá instalada, eu não gosto desse cara, nem sei por que eu não gosto desse cara, mas não vou votar nele. E isso acontece mesmo, isso eu tenho experimentado através de tantas campanhas. Eu tenho experimentado e visto isso. Nunca ouvi falar nada, mas não sei, não gosto. Fica essa chave. Então, o político precisa estar atentando a isso. E o caminho, de fato, é esse. Tem que mandar, tem que marcar ele lá. Porque vai construindo, se não de forma consciente, Tiago, de forma subconsciente, na cabeça desse ator político, qual é a vontade popular. Se ele não estiver disposto a atender a vontade popular, ele corre um risco muito sério de estar com essa chavinha virada na cabeça de todo mundo e lá na frente o voto não aparece. Meu amigo, olha essas eleições passadas, o que foi essas eleições passadas, o tamanho da renovação. Sim. Olhamos um pouquinho mais atrás, assim, esses grandes, entre aspas, líderes políticos nacionais que ficaram fora. Na hora de aparecer o voto não apareceu. E aí? Como que explica?
Até eu gostaria aqui de convidar os nossos participantes para se concordam ou não com o que a gente está expondo aqui. E eu quero aproveitar a fala do Tessaro e a sua complementação também da fala. O Deltan falou, né, sobre essa questão de marcar os políticos. Veja bem que o Deltan é um político atuante, é um cara muito, muito perspicaz. Ele tem uma inteligência assim, acima da média. E por que ele disse isso? Porque ele sabe, ele percebeu como que o povo, como que o cidadão ele tem conhecimento do que o político faz, de como as políticas públicas estão funcionando. Era através das mídias tradicionais, televisão, lá na rádio. E hoje nós temos aqui a internet, as redes sociais, por exemplo, nós estamos aqui ao vivo e as pessoas estão compartilhando. Tem a minha irmã, mora lá nos Estados Unidos, ela está acompanhando aqui ao vivo. Ou seja, ela está a 7, 8 mil quilômetros de distância, 9 mil, e ela está vendo ao vivo o que nós estamos falando aqui. Então, isso aqui é um canhão, é um dos poderes que o povo tem, além do voto, que está na mão do povo. E aí eu chamo a atenção para todos que estão nos ouvindo. Entendam o porquê que eles querem censurar. Entendam. Sim, sem Acho que dá para compreender o porquê. É um instrumento que... Porque a grande mídia, né? a grande mídia me parece que já foi corrompida. Está lá no E bolso. substituída, Thiago, né? E digo mais, né? A grande mídia ela foi substituída, né? Por esse advento que nós estamos vivendo das tecnologias. As pessoas não estão mais parando lá, raras exceções, na frente lá do jornal X, para ver o que fala no jornal. Ninguém tem paciência mais para isso, até porque sabe da tendência. Até porque não acreditam, né? Não acredita, sabem da tendência. Agora, o celular, ela vê o que ela quer. O canal que ela quer e a notícia chega, né? Eu, particularmente, né? Como o Porsche falou, estamos aqui em Cascavel, sou cidadão, sou brasileiro, sou um eleitor, e a minha esposa é prova. Eu, por baixo, faz uns 5 anos, 4, 5 anos, que eu não assisto televisão, jornal local. Às vezes me perguntam, você viu o que aconteceu ali, que não sei quem matou? Não assisto. Eu tenho televisão em casa, eu tenho lá Netflix, tenho os outros programas. Precisa, né? E rede social. Então, nós temos que prestar atenção. Isso são direitos que são muito caros, e quando esses direitos são retirados, eles não voltam. Eu ia falar dificilmente eles retornam, mas na verdade eles não voltam. É um direito que você perde e você não consegue mais conquistar. Veja bem, olha o que o governo está fazendo. Olha a manobra que o governo está fazendo para tentar emplacar, para tentar aprovar esse projeto de lei. Quando foi votada a urgência, o cidadão estava ali, começaram os políticos a publicar onde? Nas redes sociais. Eu tomei conhecimento através das redes sociais. O Deltan Dallagnol, um dos deputados que publicou bastante e trabalhou em cima. Quando as pessoas tomaram conhecimento daquilo e foram para cima dos seus deputados, foram para cima dos seus parlamentares, olha, nós somos contra aqui, não, aí, olha, foi aprovada a urgência, mas retiraram de pauta porque não tiveram quórum. E na mesma semana o governo anuncia lá 9 bilhões de emendas. Isso tudo... Já liberou, parece, 1 bilhão e 700. E isso tudo justamente por essa receita dada pelo deputado Deltan, que é a questão da participação, né? Que o doutor Tessaro falava, que é a questão da participação, que parece, né? Uma denúncia, parece, né? Muita gente está acostumada naquela conversa, não vai dar nada e tal, mas é um momento diferente Rômulo, da história. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Você falou aí do vereador, o povo esquece e tal. Pode ser, na minha opinião, Tessaro, que parte das pessoas esqueçam. Mas eu tenho notado nos últimos anos, principalmente depois do episódio do impeachment da Dilma, um aumento na consciência política do cidadão brasileiro, do eleitor brasileiro. Também identifico. E não é só naquelas pessoas mais letradas, aquelas que já acompanham tradicionalmente a política. Eu estou vendo que isso está chegando e se espalhando em muito mais pessoas na sociedade. Eu estava vendo aqui agora, pessoal, obrigado pela participação de vocês, vários comentários aqui, abraço ao Tessaro, abraço ao Rômulo, muita gente assistindo aqui. Mas eu acho, Rômulo, e a última eleição, sim,
apresentou isso, mas cada vez mais as pessoas estão se informando e estão acompanhando o político depois da votação. Estou vendo isso agora com os deputados. Você veja que interessante, eu vejo aqui um comentário do meu amigo Itamar Gemelli, lá de Catanduvas, mora lá no sítio em Catanduvas. Está acompanhando a gente aqui. Um abraço, Itamar. Um abraço. A vocês Catanduvas. Catanduvas, estão nos acompanhando. Essa é a mídia, essa é, de fato, a informação que está chegando. Eu estava vendo uma senhora outro dia, ela está com um sério problema de saúde, já, idade bem avançada, com o celularzinho na mão aqui, vendo uma notícia. Então, é exatamente isso. A Dona Maria, eu sempre falo, a Dona Maria, o seu João, eles estão acompanhando. Isso é importante e isso vai sendo notado pelo mundo político, pelo mundo da decisão. Agora, esperamos que as coisas realmente mudem, mas a participação popular ela sempre vai ser determinante. É isso aí. Poderíamos entrar aqui agora, Paulo? Eu acho que sim. Diz? Próximo tema, né? Na verdade, aqui nós tá bem livre que o bate-papo, tá fluindo bastante. Só para a gente ter uma, como se diz aqui, uma maior organização, né? Nós separamos os temas e falando de política, falando aí de forma indireta da direita, agora vamos falar mais diretamente, né? A direita no Brasil, aqui em Cascavel, muitas pessoas, né, dizem que a direita não é organizada. E o Porsche nos lembrou aqui que Bolsonaro, né, Porsche, fez quantos por cento dos votos em Cascavel? 67%, né? Praticamente 67% dos votos. Ou seja, de cada 3 votos, o Bolsonaro fez 2 votos aqui em Cascavel. Exatamente. E quando nós falamos aqui de representatividade política, né, nós pensamos, muitas pessoas falam, né, pensam ali no prefeito natural, mas o prefeito ele tem mais uma função executiva, né, de administrar. E o correto é nós já lembrarmos aqui do nosso parlamento, né, da Câmara dos Vereadores. E eu tenho uma leve impressão, na verdade, leve impressão, eu estou aqui sendo comedido, né? Tenho uma impressão muito forte que essa mesma expressão do poder eleitoral, né, do poder eleitoral da direita, não se concretiza hoje na representação na nossa Câmara de Vereadores. Não sei se concordam comigo ou não. E eu gostaria de saber dos senhores, poderíamos começar, pode ser com o Rômulo mesmo, qual seria a fórmula? Né? O que está faltando para o eleitor cascavelense, enfim, colocar pessoas que realmente representam o espectro político que predomina na cidade de Cascavel? Exatamente. Predomina na cidade de Cascavel, no estado do Paraná. Eu sempre digo, Tiago, que a Câmara de Vereadores, ou a Assembleia Legislativa do Paraná, ou a Câmara dos Deputados em Brasília, ela é o retrato da sociedade. Ela é o perfeito retrato da sociedade. Não tem outra conta, Paulo. É tão perfeito assim, É muito, é muito. Ali nós temos a direita representada, nós temos a esquerda representada, nós temos o funcionalismo público representado, nós temos o empresário representado, nós temos o agricultor representado, nós temos o cidadão de todos os bairros da cidade, de todas as regiões da cidade que estão na Câmara. Então, num percentual muito, muito alto, Paulo, as casas legislativas elas são as legítimas representações da sociedade. Agora, vamos falar um pouquinho mais sobre o pleito que está vindo aí, que é o pleito do ano que vem, 2024. Nós estamos trabalhando muito forte. Nós temos uma liderança nacional, falando da minha parte, né? Eu sou PL, sou 22, notadamente, sempre. Hoje vi um vídeo e uma intervenção do nosso presidente estadual, que é o deputado Jacobo, sobre o trabalho que a direita está fazendo junto com o deputado Felipe Barros, junto com o deputado Vermelho e com os deputados estaduais do Paraná, no sentido da organização em todo o estado, em todos os municípios, em termos dos nossos candidatos a prefeito, em termos dos nossos candidatos a vereadores. Voltando um pouco para Cascavel, nós estamos trabalhando muito forte nisso. Nós temos, dentro do PL, claro, que ideologicamente falando, as pessoas que estão alinhadas à direita e esse tipo de pessoas que nós queremos estar
trazendo, selecionando, recrutando para fazer parte do nosso grupo de direita o ano que vem. Temos outros partidos muito bons também de direita, mas isso só vai acontecer a partir dessa organização, Thiago. Briguei muito sozinho na Câmara, muito sozinho, muito sozinho, muito, e muitas vezes. Eu de um lado e o vereador ou a vereadora do PT do outro lado. Ainda existe muito temor, Paulo, eu percebo dos agentes políticos, seja vereador, seja deputado, ainda tem os adeptos do muro que é algo muito sensível e muito fácil de identificar. A pessoa não quer se envolver em polêmica porque não tem convicção muitas vezes. Deixa eu dar uma pimentadinha nisso que você está falando aqui. Antes disso, Rodrigo Souza, meu amigo lá de Londrina, um abraço, Rodrigo. Pablo Jamil, que está mandando um abraço para você, professor Tessaro. Legal, um monte de gente aqui, viu, Tiago? Estamos bem aqui. Não, tô acompanhando aqui. Que legal. Agora sim, será que a nossa Câmara de Vereadores representa verdadeiramente, aí colocando a pimenta para você aí, Romulo, o perfil do eleitorado de Cascavel? Veja, o Tiago lembrou antes um número, né? Nós estamos 67% de eleitores em Bolsonaro. Em tese, essas pessoas são pessoas de direita. Vamos dar um desconto de alguns que, às vezes, vão por uma preferência pessoal, né? Uhum. Mas se a gente olhar para a nossa Câmara de Vereadores, quais são, dos 21, quantos são? Não vamos falar de quais. Quantos são os vereadores de direita? Olha, nós estamos falando de Cascavel, pessoal, mas a gente podia estar falando de Catanduvas, podemos estar falando de Londrina, porque depois o cidadão chega lá, Rômulo, eleito. Uma coisa é a campanha eleitoral, Tessaro, como aconteceu na campanha agora de deputados, tanto estaduais quanto federais. Um monte de gente, não, porque eu sou Bolsonaro, olha aqui, coraçãozinho, aquela coisa toda. Mas chega lá, vira uma pequena firma, fazendo negócios aqui e acolá. Seja na Assembleia Legislativa, seja na Câmara dos Deputados, e não vamos dizer que seja diferente na Câmara de Vereadores. Eu não sinto representação verdadeira. Agora mesmo eu estou vendo que a vereadora lá, do PT, aqui na Câmara de Cascavel, que estava distribuindo, organizando santinhos na época da campanha para o Lula, né, transformou o seu gabinete num comitê eleitoral, foi totalmente absolvida, não é, Tiago, da acusação do comitê, da Comissão de Ética da Câmara. Será que a Câmara, de fato, é uma representação, Rômulo? E eu complemento, né, Rômulo? Quantos temos... De fato, não aqueles que se elegeram dizendo que são de direita, que... Né? Quando eu falo que ela é o retrato perfeito da sociedade, Paulo, eu falo quanto à segmentação, entendeu? Segmentos da sociedade. Segmento empresarial, segmento funcionalismo, segmento, enfim, todos os segmentos. Não ideologicamente falando. Ideologicamente falando, aí muda e muda bastante. Eu digo para você que de direita não passa de 4. De direita, que fala assim, não passa de 4. De esquerda, eu acho que aproxima bem o número também 3 ou 4, que são manifestos assim de seu posicionamento ideológico à esquerda. O restante, os demais, vamos dizer assim, né? Os demais, eles preferem não se envolver publicamente, né? E quando não se envolve publicamente, a gente não sabe como que vai votar, como foi aquele caso lá daquela questão do Conselho de Ética. Então, não se envolvendo, você não sabe como que o camarada vai se posicionar. Você fala no bastidor, olha, eu penso assim, pensa não, lá na frente, não, lá não posso falar porque... Mas está faltando coragem? Ou falta capacidade de se respeito colocar? Bem mais aqueles de esquerda que falam, eu sou de esquerda, represento, como até a vereadora Lilian Porto, né, que ela é do PT e se manifesta. Respeito mais ela do que esses que são em cima do muro, esses que não têm uma posição definida, porque esses que enganam. A gente ouve muito, né, Tessaro, muitos eleitores, muitas pessoas, cidadão, falar que, olha, eu votei em tal pessoa, né? Nós temos ali um colega advogado, até achei que era diferente e me decepcionei. Né? Então... A pergunta que fica, Tessaro, diante disso, 67%, né? Tomando aqui por base, é claro que alguém poderia falar assim, mas qual é a referência que vocês estão tirando
para fazer enfim, esses comentários. A referência é justamente à última eleição, que nós tivemos 67% de eleitores do Bolsonaro, correto? Então, pessoas que se identificam mais com o viés ideológico da direita, seja conservador ou liberal. Aí fica a pergunta, Tessaro, diante disso que o Rômulo aqui, que hoje ele está licenciado, né, Rômulo? Isso, né? isso. Vereador ali por muito tempo, já 3 mandatos, e ele cravou aqui para nós, não passa de 4 de direita, tem também uns 3, 4 de esquerda, e o resto não tem posição. Fica a pergunta, isso é uma prova, um indício de que a direita realmente não é organizada? É uma pergunta muito boa. Quero fugir aqui do nosso município, até porque não sou um assíduo e acompanho os trabalhos da Câmara como deveria. Então, eu não posso falar de nomes e de pessoas daqui. Mas eu identifico que muitas pessoas, isso reflete lá na Câmara, na Assembleia, e a gente vê, a grande massa, ela é, aspas, o centrão, que eles dizem. São fisiológicos, estão ali por algum interesse, às vezes para defender o seu eleitor mesmo, né? Não quer comprar briga porque ele precisa. E a política é consenso, a verdade é essa. A política é a arte de criar consensos. Em algumas determinadas questões, às vezes o estar em cima do muro ou não apresentar a sua posição, às vezes é uma própria estratégia para conseguir alguma coisa. Porque se for no pau e no cacete, como diria o ex-governador Requião, né? Talvez isso via forceps não seja uma possibilidade. Então, eu acredito na política do consenso, né? A política do consenso. Cada um defendendo as suas partes, desde que sejam discussões racionais e não ideológicas, puramente ideológicas, não puramente sensíveis, sentimentais, mas que sejam racionais. Eu acredito que toda crença, desde que legítima e sincera, deve ser respeitada. E a crença também na política. E o consenso, eu acho que é a arte da política, é a arte do consenso. Eu entendo que, às vezes, a gente quer alguém mais atuante, mais firme, mas eu também entendo o lado do político nesse sentido, né? Sabemos que muitos políticos são, por exemplo, municipalistas, são deputados federais que são municipalistas, eles vivem de trazer dinheiro para o município. Eles se preocupam em trazer E eles sabem que, dependendo das suas manifestações, isso não chega. Ele não tem a verba. E aí, Isso. Como é que ele faz? Ele rasga a relação dele com o eleitorado que está aqui na ponta, que não tem aquele viés do governo de plantão, como, por exemplo, agora. Mas veja, Paulo, como é complexa essa matemática. É complexo. A palavra, eu acredito que seja essa mesmo. Nós olhamos para Cascavel que o presidente teve quase 70% da votação. Mas isso não reflete quando você vai para a votação proporcional, Paulo. Não reflete. Você pega aí, quem que foi candidato a deputado estadual, por exemplo? Proporcional, você está falando os deputados estaduais, federais isso. e tal. Okay. Não refletiu, não bate. Não bate uma coisa com a outra. A conta não bate. A conta na majoritária é uma e na proporcional é outra. Você veja como. Mas isso daí é do povo. Então, mas o povo está escolhendo quem? Aquele que fala mais bonito, aquele que dá lá meio milheiro de tijolo, aquele que dá o churrascão lá. Que tem condição de contratar liderança, porque isso passa muito na eleição proporcional, passa muito por isso aí. Uhum. O camarada que tem condição de contratar boas lideranças. Não tem condição de contratar uma boa liderança que vai transferir para ele uma quantidade de voto razoável, aí entra o valor financeiro, porque existe uma particularidade na votação do vereador, e agora eu senti também nessa minha primeira eleição para deputado estadual. Aliás, você é suplente de deputado estadual pelo PL, você conquistou mais de 24 mil votos, né? 27 mil votos, 26.881 mil votos. As pessoas estão muito distantes do fator deputado. As pessoas não sabem em quem votar para deputado.
Essa é a verdade. Chegou na semana, quem que eu vou votar para deputado? Sabia que ia votar no Bolsonaro ou ia votar no Luiz Inácio. Ou em um ou em outro. Mas quem que eu vou, né? E isso tanto no primeiro como no segundo turno, porque polarizou sempre. Lá no primeiro turno, eu voto no Bolsonaro ou voto no Luiz Inácio. Tudo bem. E para deputado, vamos votar em quem? Aí entra a liderança. Quem que é o fulano está apoiando? A pessoa vai e vota, porque não tem contato, não tem proximidade, não tem relacionamento. Esse é o gancho fundamental. Aí que tá, que as pessoas se dizem, né, ou tem esse viés de direita, e na cabeça dela ela fala assim, não, a eleição, o vereador não tem importância, ele não tem muita condição de mudar nada. E às vezes pensa a mesma coisa do deputado estadual. Só que, como você falou, essas pessoas são lideranças políticas aqui. Verdade. E os votos estão aqui. O voto, o Estado, a União, são pessoas jurídicas fictícias, né? Que nós falamos no direito. Sim. Né? A cidade também, uma pessoa jurídica de direito público fictícia. Mas as pessoas moram nas cidades. Moram na cidade. E esses vereadores representam essas pessoas, esses vereadores exercem poder de liderança sobre essas pessoas. E quando você vota lá num presidente que você, né, que você entende que lhe agrada, que pertence ao espectro político, ideológico, enfim, representa os valores, os princípios que você entende como mais alinhados ao seu, e você negligencia, né, o vereador, você está fatalmente prejudicando a você mesmo. Porque você perde a base, né? Exatamente. Aí que tá. Aí que fica a pergunta. Será que a direita é organizada? Na minha opinião, quem faz isso que o senhor acabou colocando aqui, que vota na majoritária, vota de uma forma e na proporcional de outra forma, na maioria esmagadora é a direita, porque a esquerda está sempre lá. Inclusive, a força eleitoral da direita, ela é muito menor do que a força política. Né? Explicando aqui na minha concepção, a força eleitoral é justamente esse movimento que você tem. O todo, a massa, as pessoas, a direita, Bolsonaro. E a força política é exatamente aquele que está lá dentro, aquele que realmente tem condição de fazer a mudança. E quando nós olhamos, por exemplo, o estado do Paraná, que tem, na minha concepção, esse viés ideológico na sua maior parte de direita, vai analisar os deputados federais pelo Paraná. Analisa os deputados estaduais e analisa a Câmara de Vereadores. Então, eu acho que a população tem que começar a se ligar aí e deixar de negligenciar as eleições, porque a base é aqui. O presidente da República, o Bolsonaro, ele veio para Cascavel. Correto? E mesmo que não viesse. É aqui que você faz voto. É aqui que os vereadores vão, o prefeito, os vereadores, os representantes, os 21, cada um no seu bairro, no centro, e eles vão mobilizar as pessoas. E dessa forma, na próxima eleição, né, majoritária, você vai ter essa base. Eu me recordo que nos reunimos uma vez, um grupo de pessoas de direita, e foi identificado que nós tivemos na região norte lá um percentual muito grande, né, de pessoas que votaram na esquerda, correto? Um exemplo aqui. Então, lá você tem grandes representantes da esquerda lá, lideranças políticas da esquerda, por evidente. E quando você negligencia, você coloca pessoas que você acha que é bom, que é legal, votei lá no vereador, porque acho que isso aí, o vereador não vai influenciar muita coisa, não vai ajudar a mudar. Não, tanto muito pelo contrário. Nós estamos hoje num debate muito intenso na Câmara de Vereadores de Cascavel com relação à expansão da área urbana do município. Tem vereador, inclusive, deixando a sua posição na comissão que estava debatendo, sendo substituído por outro mais amigável, né, para os interesses do debate. Né? É um outro tema bastante complexo, né, que preocupa. Isso significa, naturalmente, uma carga maior de esforço por parte do poder público para alimentar e manter toda essa questão que está para acontecer, toda essa expansão. O Demétrio Gulak está falando aqui, parabéns pela discussão, né, elogiando aqui a mesa.
Tem uma pergunta aqui, Tiago, me permita aqui passar para a nossa mesa. O Amir Canites, professor Amir Canites. Amigos, considerando que Cascavel é uma terra de tanta riqueza, vocês acreditam que a elite local cumpre o papel de investir em lideranças capazes de defender liberdade, propriedade e vida? É uma pergunta difícil do ponto de vista, assim, né? Porque quando está falando de elite, acredito que esse é um conceito que talvez, na minha opinião, servia muito bem para alguns anos atrás. Acredito que hoje há uma pulverização, né? Está mais aberto. Está, né? Mais aberto essa discussão, conceito, né? Isso, Cascavel. E Cascavel é, sem sombra de dúvida, um dos melhores lugares desse país, sem sombra de dúvidas, né? Estão aí batendo recordes e tal. E muito se deve à pressão que a sociedade civil organizada faz. Verdade. Então, a sociedade civil de Cascavel organizada é um exemplo para o Brasil. São atuantes, buscam atuar, compartilham das suas experiências. Então, Cascavel, me parece que esses valores que foram colocados aí, me parece que sim, boa parte, né, são ligados ao agronegócio, né? Então, se formos falar de elites econômicas, né, se for esse o foco do colega, são ligadas ao agronegócio, né? E a grande maioria das pessoas ligadas ao agronegócio, a grande maioria, salvo alguns que têm alguns nós políticos aí que os fazem, né, defender outras agremiações, mas me parece que Cascavel é um bom exemplo nesse sentido. Como eu falei, não conheço a Câmara de Deputados, a Câmara de Vereadores aqui do município de Cascavel para chegar a essa conclusão, dizer se eles representam ou não. Mas a sociedade civil, eu tenho certeza que sim. Eu tenho certeza que a sociedade organizada, né, as entidades são muito fortes. Eu acredito que Cascavel cresceu e muito em função dessa organização social, que outras vezes é deixado de lado apenas para os políticos. Cascavel não deixa de lado apenas para os políticos. Mas eu noto assim, Rômulo, que no meio empresarial a gente até consegue o desenvolvimento e o surgimento de novas lideranças. Como é que se enxerga isso no meio político? Tem surgido novos líderes? Tem outras pessoas se colocando à disposição da sociedade para exercer uma vereança, para ser prefeito de Cascavel, deputado? Eu acho que esse surgimento de novas lideranças ele passaria muito por aquele voto distrital, sabe, certo, Paulo? Perfeito, boa. Porque o voto distrital, no mínimo, o distrital misto. Né? Que eu acredito que seja o melhor modelo, aí sim você teria lideranças emergentes em todos os lugares. Porque, vamos lá, não é fácil uma eleição. Eu vejo poucos casos assim de pessoas que têm convicção de querer ser candidato, independente do resultado agora, depois vamos construir, vamos novamente e tal. A pessoa quer ir realmente para ganhar, ela olha para todo o contexto, enxerga alguns políticos, e isso em todos os níveis, alguns políticos com uma condição maior, com uma aglutinação, e de fato é difícil, Paulo, eu senti muito isso na pele nessa candidatura de deputado estadual, como é difícil para você concorrer com quem já está dentro. Uhum. E isso vale também para o vereador. Eu falei, mas é difícil o camarada concorrer contra a gente que está dentro enquanto vereador. Você está 4 anos trabalhando, você tem Câmara de Cascavel, uma Câmara bem estruturada, que te dá condições de trabalhar. Como é difícil para surgir uma liderança lá do bairro do Canadá para vir disputar uma eleição a vereador. Como é difícil para um Rômulo vindo da base popular querer ser candidato a deputado estadual realmente para vencer. Claro que nós tínhamos algumas coisas que pesavam a nosso favor, como posicionamento ideológico, a base empresarial, o agro, igreja, enfim, várias situações que pesavam. Mas, cara, a gente chegava em situações assim, você fica literalmente com o pincel na mão. Fala assim, mas é desproporcional, é uma covardia quase concorrer contra quem está no poder, embora tenhamos feito
bonito, mas é difícil. Então, eu acho que isso tudo, para responder a tua pergunta, é muito difícil o surgimento de novas lideranças, de fato, com esse contexto. Mas sempre surgem, né? Sempre não surgem na velocidade, talvez, que deveriam. Né? Fazendo aqui um breve comentário sobre a pergunta do Amir, né, do Canitz, eu enxergo da seguinte forma, eu vejo muitas pessoas, aquela coisa, que não querem ficar de fora da festa, né? Uhum. Então, como ele falou aqui da elite, acredito que o setor, talvez com um poder econômico né, mais privilegiado, e nós temos, né, realmente empresários, pessoas que, claro que isso aí, cada um tem né, o seu direito, sua liberdade, né, ela age como quer, é a vida de cada um, mas nós temos aquelas pessoas que financiam, né, tanto aquele político que ela acredita que representa seus valores, mas também aquele, ele fica ali, né, não quero deixar, acho que esse aqui é de esquerda, tal, não representa, mas né, eu financiando ele aqui, a hora que eu precisar ele pode me ajudar. Me parece que tem um pouco disso ainda, sabe? As pessoas acabam ali tergiversando ali com seus valores, com seus princípios, com a sua ética, e eu vejo que isso seria desnecessário, porque se você realmente se organiza, aí eu volto nesse tema da falta da organização da direita, se você tem um grupo organizado, você não vai ficar sem representação, você não vai ficar ali desamparado. Então, acho que, né, em relação, não sei se está de acordo aqui, se é isso que o Canitz quis dizer, mas a minha visão é essa. Tem muitas pessoas que acabam financiando políticos, representantes, que não representam nem um pouco, né, os seus valores, a forma de pensar, a sua ideologia, o seu viés político, e financiam para, né, ter alguém ali com quem ela poder... Mas também tem a parte... eu acredito que tem a parte positiva nisso, Thiago, que é a questão de organização de representação, né? Agora, claro que essa representação, essa organização, que é o que nos falta enquanto direita, nós temos direito, todo mundo é direita, mas tem 300 grupos de direita que não centralizam quem realmente tem condição de chegar, acaba dividindo. Da democracia, é normal, da época da democracia, né? Agora, nessa questão, muitas vezes, por exemplo, falar de determinado setor, poderíamos falar do comércio, da indústria, do agro, das igrejas, do clube XYZ, eu acho que isso também é positivo desde que seja genuíno, né? Desde que seja realmente voltado para o interesse dentro das legalidades, né? Mas a gente sabe que isso também naturalmente ocorre pelo outro lado, né? Ocorre pelo interesse, ocorre pela presunção de lucro e por aí afora, infelizmente também existe. Não, eu compreendo, faz parte da democracia, como eu falei, a pessoa tem a liberdade de escolha dela. Eu, particularmente, não faria esse tipo, né, essa opção. Teu voto não é analisado assim, né? Isso. Mas dando sequência, tem mais dois tópicos, né, Paulo? Vamos falar aqui sobre... Como nós estamos falando de liberdades, escolhemos aqui um dos temas, que é sobre CAC, vou direcionar a pergunta para o Tessaro. E o tema final aqui, como nós temos aí as eleições que se avizinham, né, Paulo? Só dizer aqui o comentário aqui de um participante que eu achei bem interessante aqui. Para mim, político que não se define como direita ou esquerda é um banana, um morno. Exatamente. Né? Então, é o que o nosso amigo está colocando aqui. E aí cabe ao eleitor fazer esse filtro natural, né? Uhum. Tessaro, nós abrimos, né, falando sobre liberdades, e uma de tantas liberdades, além da liberdade de expressão, né, nós temos também o direito, né, ao porte e posse de arma de fogo. E é um assunto bastante controverso. Muitas pessoas são a favor, outras tantas são contra. Lembrando que lá em 2005, se eu estiver errado aqui, Nata, me corrija, nós tivemos um referendo em que mais de 63% da população brasileira foi contra a restrição total da venda de arma de fogo. Né? À época, me recordo que nós tivemos a Lei 10.826, né, de 2003, que é o estatuto que fala do armamento, né? E, enfim,
E nós temos aí, atualmente, então, um governo que, logo que entrou, revogou todos os decretos do governo anterior, do governo Bolsonaro, que veio ali regulamentar diversos direitos, né, em relação à arma de fogo. E eu gostaria que você fizesse aí um esclarecimento para quem nos ouve sobre quem são os CACs, muito embora a gente já tenha feito uma breve introdução, e essa distinção entre posse e porte de arma de fogo, que muitas pessoas ainda se confundem com isso. Sim, sim. Não, perfeito. Ótima pergunta. Eu falei também no início que o atual governo é um governo que veio com um revanchismo que a gente imaginava que viria, mas não com tanta força e tão no começo, assim, né? Tessário, eu vejo um poço de ódio no Lula. Isso, é isso, né? Perfeito, isso mesmo. E Flávio Dino, né? Nossa. Flávio Dino, né? Então eles miraram os grandes defensores da liberdade, né? Que representavam de alguma maneira a massa que apoiou o presidente Bolsonaro. E eles estão atacando. É por isso que eles atacam o agronegócio, é por isso que eles atacam os CACs, porque eles escolhem os inimigos e querem, né? E o conceito de inimigo é um conceito de guerra, você tem que eliminá-lo. Né? Então, esse revanchismo chegou a essas esdrúxulas questões de você tentar acabar com o esporte que é regulamentado no Brasil e no mundo todo, né? No mundo todo é um esporte regulamentado, né? A prática do tiro esportivo, né? O colecionador, tanto o atirador no Brasil é possível. Isso não vem do governo Bolsonaro, isso é anterior, é do próprio governo PT, a possibilidade aí de abater, por exemplo, javalis. Isso são questões anteriores ao Bolsonaro, né? Então, eles mesmos são contrários a algumas coisas que eles mesmos aprovaram, eles que, né, colocaram. Exatamente. Mas tudo bem, eu entendo que é um momento triste em que a liberdade do cidadão ela está em jogo, né? Está em jogo, mas eu não teria, eu não sentia e não via de maneira diferente. Sabia que eles iam vir dessa maneira, que eles iriam vir forte, talvez não nesse primeiro momento, mas eles vieram, né? Tanto que foi o primeiro revogaço, foi a questão dos CACs, ou seja, essas pessoas que acham no esporte, no colecionamento ou na caça esportiva, o seu hobby, o seu esporte, a sua forma de viver. Né? E quando falamos em CAC, nós estamos falando de uma categoria bastante monitorada já pelo Exército, especialmente, né? Pelo Exército, que tinha essa competência de monitorar os clubes e os atiradores, e de alguma maneira as coisas estavam andando razoavelmente bem. A economia estava nesse setor, nós estamos falando aí de mais de 4 bilhões de receita que gerou no último ano. 4 bilhões? 4 bilhões. Entre armas, treinamento, prática, clubes. Exato. Né? Empregos, né? Empregos, aquece todos ligados. A economia. Exato. Né? Então, nós estamos falando de uma fatia... 4 bilhões. Uma fatia de dinheiro significativo. Que vão deixar de gerir. Agora é para sair nessa semana ou semana que vem, é para sair o novo decreto, né? Já que perdeu a vigência o decreto anterior, é para sair um novo agora, estabelecendo novas regras. Estamos todos aí ansiosos por essas novas regras, mas lembrando, né, que quando nós estamos falando de posse e porte, o porte de armas ele é extremamente rigoroso no Brasil. Para você ter porte de arma, e são pouquíssimos, eu não tenho os dados, mas eu sei que ano passado, praticamente, em Cascavel, eu acho que não teve mais de 4 liberados em Cascavel. Ou seja, não significa que a pessoa que é um CAC, um colecionador, atirador e caçador, ele tenha porte, ele possa sair armado na cidade. Não, ostensivamente, não pode, né? A posse de arma me parece extremamente relevante, né? Sob 2 perspectivas. A proteção do seu patrimônio e da sua família,
E o segundo, esse hobby de colecionador, né, e de esportista, que não devemos deixar de lado. Dados a gente não tem, porque esses dados não são fabricados, porque seriam inverídicos. Se nós pegarmos nos últimos 3 anos a quantidade de crimes que foram cometidos com armas devidamente legalizadas, nós vamos ver aí que não chega a 2% dos homicídios. Me parece que não chegaria a 1%. Então, Exatamente. Então, não representa, os CACs não representam um perigo à segurança nacional, a qualquer... É um discurso demagógico, né? mais um, então, né? Mais um. O governo federal acabou de fazer o recadastramento de todos os CACs do Brasil, não foi isso? Isso. E aí descobriu lá o Flávio Dino que 2% tem algum tipo de pendência com a justiça. Então, focou nesses 2% para tentar prejudicar ou tentar mal falar de toda uma categoria. Fizeram juntaram a Polícia Federal, gastaram dinheiro público para pagar 40 pessoas no Brasil, né? 40 pessoas. O cara que devia pensão alimentícia, o cara que, sei lá, que foi um esforço sobre-humano para localizar 40 pessoas que tinham problemas com a justiça, que não tinham relacionamento nenhum com a sua condição de CAC. Enquanto isso, o mesmo ministro da Justiça vai lá na Nova Holanda, na favela da Maré, no Rio de Janeiro. Isso, livremente. Livremente, sem nenhuma proteção. Exatamente. Então nós temos no Brasil um momento de muita demagogia, né? Como é próprio, peço desculpas, né? Mas é próprio da esquerda viver dessas demagogias. A gente viu na fake news deputado praticamente chorando, dizendo que esse projeto deveria ser aprovado para salvar crianças em escolas. Coisas que não fazem sentido, é apenas para mobilizar aquelas pessoas de maneira sensível, ou seja, jogar muito baixo, né? Jogar com os sentimentos das pessoas, isso é baixo, isso não me parece que faz parte do político que nós queremos, né? O político ele tem que ser aquela pessoa sagaz, inteligente, mas principalmente honesta e sincera, né? Sincera, tem que olhar no olho tem que olhar no olho do seu eleitor e falar. Acabou a eleição, ele não pode mais subir no palanque e ficar fazendo campanha. E é o que temos visto, né? Não conseguem esquecer o Bolsonaro, né? Verdade é que não conseguem esquecer o Bolsonaro porque não tem nada para apresentar de novo, então eles precisam ficar revirando cadáveres e assim por diante. Nós temos que deixar o Bolsonaro de lado, já acabou a eleição, agora quem é o presidente é o Lula, ele precisa governar. Mas sabemos que a história, né, não mente, que não sabe governar. Só para concluir esse assunto dos CACs, né, é como se é um direito. É um direito regulamentado. Fazendo aqui uma comparação, é como se você pegasse, então, aquela pessoa que é habilitada, que tem sua CNH, que ela eventualmente se embriaga e comete um crime de trânsito, né? Eventualmente até possa vir cometer um homicídio no trânsito, e você falar, não, todos os motoristas são criminosos, vamos acabar com a venda de veículos, agora a população vai ter que andar de ônibus. É mais ou menos a mesma coisa, porque se trata de um direito, direito regulamentado, que o governo vem tentar impor uma narrativa totalmente falsa e completamente desconexa da realidade. E não é assim, né, para tirar uma licença para ser CAC, enfim, para poder ter acesso, né, é muito mais exigido do que qualquer. Você tem que, para começar, tipo ter uma certidão, né, de bons antecedentes. Né? Isso, então, perfeito. Já por aí já é uma peneira. O pessoal dos morros lá não tem. Não tem. Já sobra pouca coisa aí, né? Exatamente. Mas é a questão da narrativa, né? É a questão da narrativa e a narrativa deles é essa. Infelizmente, muita gente que vive mais na superfície e acaba não tendo condições de refletir, né? Nós estamos bastante temas aqui hoje, né, Tiago? Muita coisa sendo debatida e nós vamos ter que continuar debatendo esse tipo de tema com outros convidados, com outras pessoas, enfatizando também questões políticas, também questões econômicas, também questões sociais. E é apenas o nosso primeiro episódio aqui. Nós vamos contar muito, pessoal, com vocês todos. Obrigado desde já aqui pelas várias, diversas mensagens, pela audiência. Mas antes de encerrar, o Rômulo Quintino, né, possivelmente
é um candidato a prefeito de Cascavel em 2024. Né? Está agora licenciado, né, da Câmara de Vereadores, Rômulo. Você está atuando no governo do Estado. Nosso governador está no exterior, né? Mas assim, está em Portugal agora. Né? Esteve nos Estados Unidos, agora está em Portugal. O que o Rômulo pode propor, quer propor de diferente para uma gestão municipal de uma cidade que já tem uma boa qualidade de vida, mas é preciso melhorar ainda mais? O que você quer propor, Rômulo? Paulo, agradecer a você pela deferência nesse assunto. Veja, nós estamos no nosso 3º mandato de vereador. Qual que é a condição que constrói, não é, Tiago, esse momento? A condição que constrói esse momento é a nossa eleição em 2012, a nossa reeleição em 2016, o mais votado, 2020 o mais votado, a nossa eleição a deputado estadual o ano passado, fizemos 15 mil votos em Cascavel. Dos deputados todos aí, ficamos atrás apenas do Zé Luiz, que é uma questão artística, não é? É uma questão artística, é uma questão diferenciada. Ele vem de uma exposição de mídia de longos diferenciada, anos, né? Tem uma projeção maior, né? No sentido, no meio midiático. Né? No meio do eleitor, né? E que daí chega no eleitor, né? No meio midiático que chega no eleitor. Então nós não tínhamos uma referência, porque ele nunca havia experimentado se ele faria 5 mil votos ou faria o que fez. Passada essa situação, nós fizemos mais voto do que todos os outros deputados com uma estrutura 10% do que eles tinham. Por que dessa votação? Pela base popular que nós temos. Nós trabalhamos muito forte como vereador, Paulo. Muito forte e em todos os bairros. E eu digo para você que esse resultado que nós tivemos, esses 15 mil votos só em Cascavel, 27 é o total, 12 mil votos fora, vem da nossa base, claro, da direita, né? Então, eu ia falar. Da direita. Ok, tem que ter uma base, mas tem que ter um discurso, um posicionamento ideológico. Sim, você teve essa coragem. Eu sempre tive esse posicionamento, e foi bem interessante, numa das nossas reuniões pós-eleições, um dos nossos apoiadores falou assim, eu fico feliz de ter apoiado você, Rômulo, porque eu tenho certeza que se a eleição fosse amanhã, você faria o mesmo número de votos, porque o teu voto, ele é um voto consciente, ele é um voto de segmento, ele é um voto certo, porque você não deu dinheiro, uma que não tinha para dar dinheiro também. Então foi pela base. Então tudo isso nos coloca, Paulo, esse resultado todo. Estou muito feliz, nós tivemos uma reunião do nosso partido do PL há poucos dias e teremos novamente agora na próxima semana. O PL precisa ter candidato a prefeito de Cascavel. O PL é o partido da direita, é o 22, é o partido do Bolsonaro. E eu estou nessa condição por ter sido o candidato a deputado mais votado em Cascavel. Eu digo com tranquilidade, não para vangloriar alguma coisa dessa natureza, eu digo com tranquilidade. Eu conheço todo o nosso município, eu conheço todos os nossos distritos, porque fiz o trabalho de vereador. E essas eleições sequentes, 2 reeleições sendo mais votado, não é acaso. Isso é resultado de trabalho. Em todos os lugares. Fui mais votado no interior, por exemplo, na última eleição. Fui mais votado no centro da cidade. O centro da cidade, ele é um termômetro bastante interessante, porque estão no centro da cidade pessoas de todos os bairros, né? Claro que no momento da votação, diferente. Mas fui mais votado no centro da cidade também. E o mais votado em vários lugares. Tivemos voto em todos os bairros da cidade, em todas as urnas. Isso nos coloca numa condição bastante interessante, porque temos conhecimento, temos aprovação popular. Isso é medida através do voto, aprovação é medida através do voto. Não é medida através de pesquisa que faz no ar-condicionado, que fala assim, viu, fulano tanto, fulano tanto. Eles apresentaram uma pesquisa aqui semana passada, que eu quase... Começou, né? Tá de brincadeira. Tá de brincadeira. Começou. Aquelas pesquisas de ar-condicionado. Pesquisa correta é aquela que tem que sair na urna, e eu sempre estive bem posicionado nessa pesquisa. E o partido tem essa intenção de ter o candidato, e eu sou o natural candidato. Estou muito feliz, estou trabalhando para isso, né? No momento, estamos de licença da Câmara de Vereadores por questão partidária, por questão de grupo político. O partido já tem me cobrado para voltar para a Câmara, isso é extensivo, é de amplo conhecimento.
Beleza, mas você E está falando estamos amadurecendo. mais de questões políticas. Mas vamos falar de projeto. Né? Projeto de Cascavel. Cascavel precisa continuar crescendo, Paulo. Cascavel está numa toada. A atual administração é boa, na sua opinião? É boa. Não é só na minha opinião, na opinião da maioria da população de Cascavel que aprova, né, a administração do prefeito Paranhos. Isso em todos os setores. Cascavel precisa continuar crescendo. Mas Cascavel ela cresce tanto, Tiago. Outro dia eu falei um número para um amigo, ele ficou assustado, Paulo. Você sabe quantas crianças nascem por mês em Cascavel, só para você ter uma ideia? Tem ideia? Não tenho. De 600 a 700 por mês. Então, Cascavel, sem falar o pessoal que vem de fora para cá. Haja creche, né? Sem falar do pessoal que vem de fora. Então, Cascavel precisa continuar crescendo. E nós temos as melhores pessoas ao nosso lado que estão nos acompanhando, que estão amadurecendo essa possível candidatura. E é assim que nós vamos fazer, ao lado de pessoas que sabem como fazer, que sabem aonde bater e que vão ter toda a liberdade para fazer o seu trabalho. Cascavel precisa continuar crescendo, Paulo. Sim. Cresceu, um desenvolvimento fora da linha, né? Aconteceu nesses últimos 10, 12 anos. E Cascavel precisa, isso é natural. Queiramos ou não queiramos, Cascavel vai crescer. Nós precisamos pensar muito em mobilidade, que é uma área que você trabalhou muito lá atrás. A questão da mobilidade ela é essencial, não é? Mas principalmente dar condições para quem quer produzir, para quem quer fazer. Nós temos que facilitar as coisas, cada dia facilitar mais para quem quer realmente fazer a diferença na nossa cidade. Você tocou num ponto e nós vamos abrir isso. Tocou num ponto interessante, porque, né, Tiago, a gente vê muita discussão na Câmara de Vereadores, por exemplo, falando sobre benefício, né, Tessaro? Benefício para isso, creche para aquilo, indicação de cancha de bocha para acolá. Mas a gente não vê vereadores debatendo questões econômicas, questões estruturantes para o desenvolvimento da cidade. E não é Cascavel, a gente podia falar de qualquer cidade. É muito fácil, né, fazer um discurso e colocar uma proposta, um projeto de lei, uma indicação que seja, né, em benefício social. Ok, isso pode ter méritos, mas além disso, né, vamos olhar para o desenvolvimento econômico, porque aí é que nós geramos emprego, geramos progresso e geramos inclusive renda para esta população e para a própria arrecadação do município. Eu vejo que na forma de estrutura, na forma de equipamento público, Cascavel é muito bem servida hoje, não é? Aí nós temos dois passos importantes que nós precisamos dar. O primeiro vai ser a melhoria a cada dia do atendimento da nossa população. A qualidade do serviço público. A qualidade do serviço público, o atendimento da nossa população que chega lá na UPA, que chega no posto de saúde, que chega na escola. Isso precisa continuar melhorando. Foi melhorado, precisa continuar melhorando. Mas isso passa diretamente pelo servidor público. E o servidor público nós precisamos encontrar essa chave, que ele participe e participe isso com vontade de participar e com disposição de participar. Fora isso, as pessoas precisam ser definitivamente olhadas como um ser que construiu tudo isso e precisa ter dignidade a cada dia nesse fim que é o atendimento público. Rômulo, para encerrarmos daqui a pouco, fica a pergunta, então o PL ele vai se credenciando cada dia mais como o partido de direita, podemos dizer, como nós temos o PT? PL, e isso muito bem... Eu pergunto porque há pouco tempo atrás nós tínhamos o PSL e, ser bem sincero, eu não vejo uma representação forte da direita em termos de siglas partidárias. Sim, e isso muito bem posicionado, Tiago, a nível federal, nível estadual e a nível municipal. O PL é o partido da direita porque é o partido, primeiro, o PSL só se tornou no que se tornou por causa do Jair Bolsonaro. Bolsonaro veio para o PL, o partido da direita, naturalmente, é o PL. Olhando para Cascavel, Cascavel vai se tornar agora, loguinho aí, a 4ª cidade do Paraná. Vamos passar a Ponta Grossa. Vamos passar a Ponta Grossa. Por óbvio, a 4ª cidade do estado do Paraná, que é a grande propulsora do agronegócio no estado e no Brasil, ela não vai ficar sem um representante à altura de quem produz. Fala do agro, fala da indústria, fala do comércio, fala das metalúrgicas, de tantas situações. Então, o PL
eu acredito que ele já até está consolidado pelo posicionamento, né? Nossos deputados muito firmes, nossos senadores muito firmes, numa oposição ao que está aí, não pode ser diferente. É oposição, sim. O PL é oposição ao governo federal, sim, oposição. Se tiver alguma coisa boa, que eu não sei se... Menos aquele deputado do Ceará lá, que sexta-feira tirou uma foto do lado do Lula, né? Recebendo o presidente lá no Ceará. Totalmente fora da visão do partido. Não sei se vai aparecer alguma coisa positiva desse governo para os deputados votarem favoráveis, mas por enquanto está difícil. Então, o PL é um partido de oposição. Oposição que está errado. O erro está aí estampado. Naturalmente, o PL só para fechar, partido de direita. Tem uma pergunta aqui do amigo Leandro Lorenzetti, empresário de Cascavel. Obrigado pela tua assistência aqui, Leandro. Rômulo, qual é a tua posição em relação à reeleição? A reeleição do Legislativo ou do Executivo? Eu acho que ele está falando do Executivo, que é o tema que nós estamos Tem que aumentar aqui. O número de anos para 5 ou para 6 e deu. Camarada, um mandato só. Um mandato só. Porque o camarada que está no primeiro mandato dele de 4 anos, ele está pensando na reeleição. Não tem outra conta, gente. Não adianta a gente enganar, não adianta eu vir aqui explicar para a gente por A mais B. O camarada que faz a primeira administração, seja prefeito, governador, presidente, ele está pensando na reeleição dele. Então ele vai tapando buraco. Ele vai ajeitando aqui, põe pano quente ali, acerta aqui, acerta as bases, chama todo mundo, é reeleito, daí ele dá o remédio amargo. Só que esse remédio amargo daí fica muito amargo depois na reeleição, porque ele não pode mais vislumbrar uma outra reeleição. Agora, aí ele aplica o remédio amargo, aí é complicado. O Legislativo também não precisaria ter um limite, Tessaro, assim para... Eu sou um adepto a essa teoria, até porque o vereador falou muito bem, né? Como é difícil surgir uma nova liderança, né? Uma nova liderança dentro dessa estrutura já formada, né? Então é muito difícil surgir nova liderança. Então talvez aí colocarmos uma cláusula aí de 3 legislaturas, 2 legislaturas. Mas quem que faz essa lei daí, Tessaro? Congresso Nacional. Congresso Nacional. Os deputados federais. Isso. Aqueles que têm interesse em não aprovar essa lei. Claro. Então, do meu lado, daí respondendo também a pergunta aqui para o Leandro, na questão legislativa, Tessaro, eu me autolimitei. Entendi. Eu não, eu acho que eu já fiz a minha parte, como vereador. Então você está no terceiro mandato e vai encerrar sua cota de legislativo não, eu não local sou, sim. nesse terceiro mandato. Eu não sou mais candidato a vereador, eu disse isso na minha reeleição lá atrás, 3. Tem tanta coisa para a gente fazer na vida, eu acho que dei minha contribuição, eu não consigo visualizar outras coisas. Queria uma outra experiência, quero uma outra experiência. Mas Perfeito. Eu me sinto também preparado para trabalhar pelo Executivo de Cascavel. Agora, eu me autolimitei, já deu, 3 vezes vereador, só tenho gratidão por Cascavel. Que legal. Agradecer aqui a participação de todos, né, o pessoal que está nos acompanhando, pedir também que curtam lá, vai lá, dá uma curtida. Isso. Curtam, compartilhem, se inscrevam também no canal. E por hoje, né, acabou nosso tempo, né? O papo foi bacana. Eu quero aqui agradecer os nossos convidados. Tessaro, uma honra recebê-lo novamente, né? Tessaro que recentemente esteve conosco aí nos Liberais, né? na estúdio. Rômulo, agradeço também, muito obrigado pela sua presença, pela sua participação bastante esclarecedora, né, Porsche? Muito boa. Obrigado a ambos, ao Rômulo e ao professor Tessaro. Obrigado à audiência, obrigado, Tiago, pela companhia. E nós vamos toda terça-feira a partir das 19 horas, né? Exatamente, coloquem aí na agenda, as terças-feiras, 19 horas, Veritas Podcast, Economia e Política, tratando de assuntos de interesse da sociedade em geral. Valeu, pessoal. Valeu. Um abraço. Muito obrigado. Até mais. Valeu, abraço.